Vanguarda Comunidade. Olá, bom dia! Está no ar o Vanguarda Comunidade deste domingo e você já parou para prestar atenção em como é a sua pisada? Um lado do seu sapato fica mais desgastado que o outro? Sabia que você pode estar pisando de forma errada? Aqui no estúdio da TV Vanguarda, em Taubaté, a fisioterapeuta Ana Carolina Nascimento é quem participa da edição deste domingo. Ana Carolina, obrigada pela participação, seja muito bem-vinda. Obrigada. E veio aqui para esclarecer, né, uma dúvida que eu acho que muita gente tem, né? A pisada errada, como que a gente identifica? Então, realmente, muita gente tem essa dúvida, né? A pisada errada, a pessoa começa a sentir que tem essa pisada meio alterada quando começa a sentir algumas dores. E a questão do calçado também fica mais desgastado, né? A questão é só ver o desgaste, se ele realmente condiz com o tipo de pisada da pessoa. Por isso que é legal procurar um especialista para ver onde que ela está apoiando mais, onde que ela está tendo um ponto de pressão muito forte, né? Porque a gente precisa tirar esses pontos de pressão. Então, a gente tem que ver se a pisada é muito para dentro ou muito para fora para corrigir, né? Porque senão isso acarreta algumas alterações no corpo que trazem dores, né? E essa questão do sapato é bastante interessante, né? Porque é a coisa mais visual que você pode ter ali, é uma prova do seu problema. As pessoas chegam assim procurando também atendimento por causa disso? Então, procuram, realmente. Só que tem que tomar cuidado, porque às vezes tem um desgaste só na lateral do sapato e a pessoa já vem falando que ela tem uma pisada pronada, que seria a pisada para fora, né? Aí depois faz um exame mais a fundo e aí vê que, na verdade, ela pisa para dentro. Então, ela tem uma correção, às vezes comprou um tênis para corrigir essa pisada que ela viu, o desgaste ali, que está alterada. Teria que ser uma outra correção, né? Então, tem que fazer um exame mais a fundo para ver como que é a pisada realmente. Tá, então vamos repetir esses dois tipos de pisada errada, né? Isso. Como que é? Que é para fora? Qual é o nome? A supinada é pisada para fora, né? A pessoa pisa mais nessa área aqui do calcanhar e a pronada pisa para dentro. Essas são as duas alterações. Tem a neutra também, que é a pisada com calcanhar num posicionamento mais normal. Mas é fácil, assim, achar alguém que pise certinho, assim, sem ter nenhuma alteração, até por causa do sapato, né, da postura. Isso. É fácil achar ou então, é uma coisa rara? Normalmente tem alguma alteração. Tem alguns, né? Tem algumas pessoas que pisam com o calcanhar na posição certinha, mas o normal é se ter um pouquinho de inclinação para dentro ou para fora. É meio difícil achar isso. E a forma de sentar, por exemplo, do jeito que a gente está sentada aqui agora, né? Sim. O bumbum encostado, a coluna retinha também. Isso. Quem não tem esse hábito, né? Fica na frente do computador, fica inclinado às vezes, até muito à vontade. Essa postura incorreta pode atrapalhar a pisada também? Então, essa postura, o que vai acontecer com a pessoa? Ela vai estar lá naquela postura meio inclinada no computador e ela vai ficar toda encurtada, a parte muscular dela, né? E isso quando ela estiver em pé, que aí é onde a pisada dela vai ter uma influência, pode realmente acarretar algum problema, não é nem na pisada, mas no centro de gravidade, porque a pessoa fica encurtada, às vezes joga ela mais para trás ou mais para frente, e aí isso vai mudar o ponto de pressão na pisada, aí isso altera sim. E esse ponto de pressão, ele fica onde? Fica no calcanhar, fica na parte da frente do pé? Como que as pessoas podem visualizar esse ponto de pressão? Fazendo o exame da baropodometria computadorizada, né? Esse é um exame específico, você tem que ir no especialista para fazer esse exame, e é uma plataforma com sensores de pressão que você vai pisar em cima e vai dar todas as informações dessa pisada no computador. Então, eu tenho as informações de onde a pessoa está apoiando mais, onde tem mais pressão, porque não pode ter um ponto só de pressão, tem que espalhar para toda a planta do pé para a pessoa não ter dor. Mas assim, para a gente até visualizar, quando a gente dá aquela pisada, né, vamos tentar fazer assim, para a gente tentar, o ideal, essa pressão é você sentir o calcanhar primeiro e depois a parte da frente do pé. Como que as pessoas começam, o pessoal pode estar em casa agora até tentando fazer, né, da forma correta. Então, como que é? Primeiro é o calcanhar, depois é a ponta do pé? Isso. A pisada que se assemelha mais com a pisada ideal é a pessoa vem, pisa com o calcanhar, né, com a parte do meio do calcanhar, joga um pouquinho para a borda e termina com a pressão do dedão, para dar o outro passo, né? Seria um impulso, assim, o próprio dedo, né, daria esse impulso. Mas tudo com uma pressão meio que equivalente em toda a planta do pé, não mais pressão no calcanhar ou mais pressão na ponta do pé, entendeu? Tem que saber equilibrar um pouco isso. Tentar buscar esse equilíbrio. Até assim, essa mudança de hábito, né? Porque acaba sendo uma mudança de hábito. Quem procura um médico vai precisar de uma fisioterapia, de mudanças mesmo. Começa a sentir também alguma dor por causa disso, porque vai alongar mais ou vai forçar mais, vai sentir alguma dor também, vai falar, não, tô fazendo alguma coisa errada. Então, essa questão de você tentar impor uma pisada, né? Por exemplo, a pessoa já
criou a consciência que ela está andando, nossa, estou pisando para dentro, acho que eu tenho que corrigir isso. Mas você tentar impor essa nova pisada vai causar dor, porque você vai estar forçando muitos músculos a adquirirem um novo posicionamento, né? Então o ideal é que se use uma palmilha para corrigir isso, porque aí a palmilha ela vai estar fazendo esse efeito de correção sem que a pessoa precise ficar forçando muito a musculatura para ter essa correção. E essa pisada errada, a gente nasce pisando errado ou começa a adquirir maus hábitos aí com o uso de sapatos, ou então, né, às vezes com uma atividade física, como é que é? Tem as duas coisas, né? A maioria das pessoas que tem alteração na pisada quando adulto já vem desde criança, tá? Mas tem algumas que adquirem conforme vai passando a vida e vai tendo um posicionamento meio inadequado, postura de trabalho, postura de dormir, né? E aí ela vai adquirindo uma pisada não muito correta. Mas o normal, o mais comum é que se tenha essa pisada alterada já desde criança. Por isso que é legal as mães observarem as crianças para ver se precisa dessa correção, assim, depois dos 3 anos, se tem a pisada meio alterada, para ver se precisa dessa correção já logo desde pequena. E assim a mãe já tem que ficar atenta, logo a partir de que idade mais ou menos? A partir dos 3 anos. A criança, ela tem o pezinho meio jogado para dentro quando é muito pequenininha, isso é normal. O problema é quando depois dos 3 anos continua tendo muito o pé para dentro, aí o joelho fica para dentro, aí já tem que procurar um profissional para corrigir. Uma dúvida agora, eu não sei se eu vou estar falando alguma coisa errada, mas isso seria o pé chato ou não? Isso. O pé, na verdade, assim, a gente tem o posicionamento do calcanhar, né? O calcanhar jogado para dentro é o pronado, e aí se todo o pé acompanha esse jogo para dentro, ele vira um pé plano, que fica apoiado, um pé plano é o pé chato. Fica muito apoiado no chão, o pé todo, sem nenhum buraquinho aqui, nenhum arco, entendeu? Aí nesse caso o pediatra, ele faz o diagnóstico, encaminha para um ortopedista ou para um fisioterapeuta, como que é? O que a mãe tem que fazer assim que ela percebe que tem alguma coisa diferente no pisada do filho? Tá, isso depende muito da pessoa mesmo. Tem pessoas que são mais informadas que não chegam necessariamente aí no médico, já procuram na internet e já vão direto no profissional. Mas também tem os ortopedistas que indicam, eles são profissionais habilitados para ver que a criança está com alguma alteração e eles já indicam para o profissional para corrigir, para o fisioterapeuta. Tá bom, Ana, a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre pisadas corretas. Até já!